Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Hoje vamos começar uma série sobre o livro de Gênesis, sempre a partir do texto hebraico. Eu quero fazer a leitura do capítulo 1, versículo 1 e 2, em português, que diz: No princípio Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Fiquemos com esta versão da Bíblia de Jerusalém, uma versão católica muito boa, por sinal. Aliás, todas as versões católicas são boas e vale a pena ter um exemplar dela para que você possa fazer uma comparação com as Bíblias evangélicas ou protestantes. Dito isto, a gente vai trabalhar o capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 4, neste primeiro momento, mas não tudo em um vídeo só, em vários vídeos para que você possa acompanhar. Dentro da passagem já relatada agora há pouco, a gente tem algo muito notável que é chamado de uma fonte sacerdotal. E a beleza vai sugerir que ela seja resultado de longa labuta de amor, porque os seus conceitos ainda são desafiadores para a mente científica. Lembrando que o livro de Gênesis não é um livro científico, é um livro religioso, isto é, teológico. Querer olhar e fazer a leitura do texto de Gênesis com aquela perspectiva científica, com os avanços tecnológicos das ciências dos dias atuais, é incorrer em erro. Repito, nós estamos diante de um texto altamente religioso ou teológico. Não existe, por exemplo, maneira de os dias de Gênesis 1 poderem ser limitados a 24 horas. Nós temos uma expressão, eu vou destacar aqui em hebraico, que é justamente o termo dia, no hebraico é yom, yom. A gente pode ler no versículo 5, aqui está yom, dia. Nesse versículo 5, logo na primeira parte, ele é usado a respeito da luz, em contraste das trevas. O versículo 5 ficou assim traduzido. Eu faço a leitura uma vez mais na Bíblia de Jerusalém. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Desta forma, como mencionei agora há pouco, é um contraste entre luz e trevas. Na parte final, vou dizer assim, porque você vai observar que tem outro termo iom aqui, ó. Destaquei agora no mesmo versículo, na parte final. Agora, a gente observa que há uma combinação da luz e trevas, ou seja, tarde e manhã. Vou ler agora a parte final, que eu não li, do versículo 5, que diz assim: Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Repetindo, o primeiro Yom, conforme destacado, primeiramente é um contraste entre trevas e luz, ou luz e trevas. No segundo emprego, trata-se, na verdade, de uma combinação da luz e trevas, isto é, tarde e manhã. A gente sabe, de acordo com o capítulo 2, vou aqui localizar, capítulo 2, versículo 4, que todo o período da criação é mencionado como um dia. Note que Yom é dia, nós temos uma preposição aqui, ó, Be-Yom. Esse Be-Yom, e, na verdade, o versículo 2, 4, eu vou fazer a leitura na íntegra, nos diz assim:
versículo de número 4. Essa é a história do céu e da terra, quando foram criados. O que a gente pode falar sobre isto aqui? Nesse versículo 2, versículo 4, capítulo 2, cuja palavra está destacada, o sol, que é responsável pelo nosso dia de 24 horas, ele não foi criado em seu lugar senão no quarto dia. A gente tem essa informação. Desta forma, versículo 4, quando fala aqui, Beyom, é todo o período da criação é mencionado como um dia. A gente observa que Deus fez tudo em 6 dias, no sétimo descansou, e quando ele utiliza Yom, aqui, Be-Yom, refere-se à totalidade desse período. E a gente tem aquela informação de que somente no versículo 4 o sol foi criado. Desta forma, o fim de cada dia é marcado pela fórmula, e foi à tarde e manhã. Porém, não é usada essa fórmula nem outra semelhante a respeito do sétimo dia. Você pode fazer a leitura na sua Bíblia em português e vai observar o que eu estou mencionando. Agora a gente vai voltar ao capítulo 1 de Gênesis, capítulo 1, e fazer a leitura. Aliás, já foi feita a leitura do versículo 1 e 2. A gente pode então descrever a atividade que está mencionada em Gênesis. Nós temos aqui o Bereshit, bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Destaco aqui o que eu posso que fala sobre os céus e a terra. Esses céus e a terra, porque fala, né, no princípio criou Deus os céus e a terra, na verdade é uma expressão que significa todo o universo, isto é, todo o mundo. E neste versículo, o escritor está dizendo: Deus criou tudo que há no mundo. E quando a gente começa o versículo 2, aqui no texto hebraico, ele vai descrever o processo da criação de maneira mais específica. A condição da terra é como sem forma, eu vou aqui, ó, sem forma, torro e vazia, vavorro, torro, vavorro, ou seja, sem forma e vazia. Quando a gente vê em hebraico torro, vavorro, sem dúvida é um jogo de palavras que é o comum na língua hebraica, pois os dois termos hebraicos têm som muito semelhante. Torro, vavorro. Torro, sem forma, e vorro, vazia, porque aqui é vavorro, tem o vav conjuntivo. O que a gente pode falar sobre o torro? Torro, destaco aqui agora, para você ir me acompanhando, significa que não havia nada na terra. Ela não tinha conteúdo. E estas expressões são a forma de o escritor dizer que a terra, como a conhecemos, não existia, nem tinha qualquer outra forma ou conteúdo. Contudo, ele não parece ir tão longe ao ponto de dizer que a terra não existia nessa época, mas se existia, era só na mente de Deus e não em qualquer forma objetiva. Alguns estudiosos, ao abordar esse assunto, que é um desafio para os estudantes, asseveram que o versículo 2 descreve uma catástrofe que sobreveio à terra depois da criação mencionada no versículo 1. Deste modo, alguns vão dizer: houve sim, Deus criou os céus e a terra, isto é, o universo. No versículo 2, houve então uma catástrofe nesse período, nesse íntere, e, portanto,
a terra se tornou sem forma e vazia. A ideia para alguns estudiosos é que a terra se tornou desolada e vazia. Eles fazem uma espécie de conexão deste acontecimento com a queda dos anjos, os ossos de homens e animais pré-históricos e a idade antiga da terra. Não obstante, há três razões porque esta teoria amplamente aceita não é, digamos assim, satisfatória. Primeiro, o verbo hebraico está no passado perfeito, que descreve uma condição, era, e não de maneira subsequente se tornou. Quando as pessoas traduzem e a terra se tornou sem forma e vazia, não, eu vou dizer assim, não se ajusta dentro da gramática hebraica. uma, uma ação, digamos assim, subsequente ia requerer um conjunto com o passado imperfeito em uma passagem da narrativa, mas não ocorre isto. Em segundo lugar, que eu não faço coro com essa ideia de que a terra se tornou sem forma e vazia, é que a condição da terra não era apenas desolada e vazia, ela, ela era sem forma e vazia. E não existe nenhum sinal de um estado anterior, e certamente de uma rocha ou ossos antigos. Mas, terceiro, eu particularmente sou um cristão chamado Batista. E eu creio não apenas no sentido de crer, de acreditar, tá? Não apenas no Primeiro Testamento, que é o Antigo, mas também no Segundo Testamento, que é o Novo Testamento, como nós chamamos. Desta forma, quando eu leio Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, eu observo que a terra em que vivemos é considerada a primeira. Vou fazer a leitura deste versículo utilizando a nova versão internacional. Apocalipse 21, versículo 1. E o que nos diz lá? Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Logo, segundo João, que recebeu a revelação de Jesus, esta terra é a primeira terra. Na concepção joanina, sim. E eu vejo que, como João considerou a terra em que vivemos como a primeira e não a segunda, a sua interpretação, o seu entendimento deve merecer o peso da minha parte como um intérprete cristão. Também deve-se notar que o primeiro versículo não diz literalmente aqui, ó, Bereshit, Bará, ó, Bereshit, destaco, Bereshit, Bará, Elohim, et Hashamai, ve et Haaretz. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, não existe artigo. Pelo contrário, nós temos aqui uma preposição. A preposição be. Bereshit. Se não existe o artigo, a expressão hebraica ela pode ser perfeitamente traduzida como em princípio. A gente coloca no princípio, mas a ideia é esta, né? Em princípio, Deus. Se eu seguir esse raciocínio, Gênesis 1 não começa no princípio propriamente dito, pois não houve o princípio. Gênesis 1, deste modo, vai mostrar que é em princípio, porque Deus sempre existiu. Como assim no princípio? No princípio de quê? No princípio do eterno? De Deus? Não, Deus não tem princípio nem fim. Claro que houve um princípio no universo,
sem dúvida alguma. E o capítulo 1 começa aí. Contudo, a gente vai observar que o abismo era aquoso, aquoso. Isso mesmo, um abismo aquoso. Porque nós temos uma expressão, eu vou fazer a leitura para vocês, aqui, ó. Terrom, era um abismo aquoso. No hebraico é terrom. Parece que existira nessa época, estando a Terra em uma condição informe e vazia no meio das profundas trevas. Não se diz em Gênesis a respeito de Deus ter criado o abismo. Terrom. Não fala que Deus criou o abismo. Aqui na narrativa. Nada se diz. E aparentemente, o abismo, Terrom, já estava lá, já estava ali, por dizer assim. Aí você vai fazer aquela pergunta: será que Gênesis, primeiro, começa com a origem do mundo material? Ou existia matéria antes que Deus começou a operar em Gênesis? Como eu disse, é, não diz aqui na narrativa que o abismo foi criado. O abismo já existia. Não querendo adiantar, Deus cria a luz, mas as trevas já existiam. Em algum momento passou a existir. Não me pergunte onde e como. Primeiro, porque eu não estava lá para saber. Segundo, que o texto de Gênesis não diz quando as trevas, e no caso aqui, Terrom, o abismo aquoso, foi criado. No momento, não. Isto parece um tanto assim perturbador para alguns leitores, pois parece que esta passagem pode ensinar a existência eterna da matéria ou uma perspectiva assim dualista do universo, tipo espírito e matéria, nada disto. Isto certamente não é verdade. É lógico supor que Deus havia criado o abismo anteriormente, e isto é indicado ainda pelo verbo criar, que é bará. Embora bará venha de uma raiz que significa apegar-se ou partir ao meio, e descreva a atividade de um carpinteiro, esta forma é usada em Gênesis. E aqui, da forma que é aplicada, nunca é, é aplicada a ninguém mais a não ser a Deus, porque somente Deus cria. Deus cria no sentido do emprego do verbo bará. O verbo bará indica atividade divina. E só quem cria, o ato criativo pertence ao eterno. Pelo menos esta é a ideia. O homem não pode bará, isto é, o homem não pode criar. Deus pode criar. Deus pode bará. Bará está aqui, ó, no hebraico. Bará. E se só Deus pode bará, isto é, criar, isto é uma atividade exclusiva de Deus. Quando você se deparar com o verbo bará, pelo menos em Gênesis, aparece cerca de 11 vezes, não apenas aqui. Coloque isso na sua mente e no seu coração. Bará significa aquela ideia de exclusividade do ato criativo da parte de Deus. Ponto. Este verbo, ele nunca é usado como acusativo dos materiais empregados. Isso é uma coisa curiosa. Desta forma, ele certamente aponta para a direção somente aqui, tá? No versículo 2, da expressão em latim ex nihilo, do nada. Então, ele cria do nada. Embora a gente saiba, pelo texto de Gênesis, que o abismo já existia, porque não diz que ele foi criado aqui,
em princípio, não diz. Da mesma forma que eu já adiantei que as trevas também já estavam presentes. Diz que Deus criou a luz, mas não diz que criou as trevas porque ela já estava, já existia, porque já tinha sido criada por Deus anteriormente. Eu não sei em que momento, Deus o sabe. E isso já é suficiente para mim e eu me dou por satisfeito. Agora, nesse versículo 1, perfeitamente eu entendo. Ah, aqui houve um ex nihilo, isto é, do nada. Deus criou do nada. A partir deste versículo, quando se aplica o verbo bará, continua sendo um ato criativo exclusivo da parte de quem? Do Eterno, de Deus. Porque, embora o versículo 2 comece depois que o abismo foi criado, é lógico concluir que ele foi trazido à existência por Deus anteriormente, que a criação mencionada no versículo 1 inclui o abismo. O versículo 2 começa depois disto e não no princípio da criação. Aí tem esse problema. Todavia, não consiste uma preocupação para o escritor. O escritor não tem nenhuma dificuldade. Ele não estava interessado na questão da origem do abismo ou como a Terra podia existir, embora sem forma e vazia. O seu significado é que quando Deus decidiu criar o universo, não havia nada que pudesse impedi-lo. A criação foi um ato que só Deus podia executar. E se o abismo reagiu a cada palavra de Deus, por que ele teria que ficar preocupado a respeito de como ele veio a existir? O autor de Gênesis, ele não tem essa preocupação, uma preocupação de alguns do século, de alguns leitores do século 21. Os hebreus, eles, vou dizer assim, preferiam a fé ao que a gente chama de filosofia especulativa. Alguém vai dizer, ah, não havia filosofia, eu sei disso. Mas essa especulação filosófica do nosso tempo não era algo, vou dizer assim, presente na mentalidade dos hebreus. Não apenas o modo de pensar, a mentalidade hebraica é muito concreto. Já a filosofia, com sua especulação, é abstrata. Por isso que às vezes a gente traz mais especulações filosóficas, questionamentos pós-modernos, ou se você preferir, modernos, do que necessariamente uma mentalidade hebraica a partir desse texto. A fé, certamente, não é contraditória pelo pensamento filosófico sadio, mas eles manifestavam a tendência de ir até o cerne desse desafio da fé. Ao invés de ficarem, vou dizer assim, imobilizados pela especulação, a fé do hebreu, exigia a sua devoção leal a um Deus que podia fazer o que desejava no seu mundo, quer eles o entendessem, quer não. Admitimos que não podemos ficar satisfeitos sem mais inquirição filosófica, mas isto não nos deve cegar quanto à centralidade da fé. Ainda no verbo bará, o verbo é uma forma masculina no singular. Acontece que quem governa o sujeito é Elohim, é Deus. Elohim está no masculino plural. E sobre esse termo Elohim, por se encontrar no masculino plural, há várias explicações para o fato de Elohim estar no plural. Eu vou mencionar algumas delas. A primeira é que alguns dizem que esta palavra retém algo dos seus antecedentes politeístas.
embora Elohim geralmente use um verbo no singular, porque bará está no singular, o verbo está no singular. Aqui o substantivo, o masculino, que é o sujeito aqui no versículo, ele está no plural. Mas embora geralmente use o verbo aqui, ó, no singular, quando é usado em relação aos deuses pagãos, está esta palavra sempre vai reger um verbo no plural. O singular é constantemente usado quando o Deus de Israel é o seu sujeito. Contudo, o verbo no plural é usado a respeito do Deus de Israel em capítulo 1, versículo 26, quando diz: façamos o homem. Quando a gente lê o versículo 26 do mesmo capítulo, façamos o homem. A segunda consideração é que o plural de Elohim, Elohim, está associado à questão do plural chamado majestático, é um plural de majestade. Frequentemente, os hebreus pluralizavam o substantivo para enfatizar a sua importância ou magnificência. Isto certamente seria apropriado em relação a Deus. E existem alguns ainda que dizem que Elohim está no plural porque fala da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Existe, então, esse posicionamento do plural majestático. Existe essa ideia que, para mim, não tem nenhuma conotação aqui no texto de Gênesis, como se fosse aludir à Trindade. Se você perguntasse ao autor de Gênesis sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles não sabiam bulufas, nadinha. Ah, você está dizendo isso? Ele ia dizer, não, eu sequer sei da existência do Filho, tampouco do Espírito Santo. Eu só sei e só tenho conhecimento a respeito de Adonai, o meu Senhor. Só isto. Uma referência a Deus, o Eterno. Por isso que tentar cristianizar esse texto é incorrer em erro. Particularmente, eu creio na Trindade. Sou trinitário, mas eu vejo a Trindade clareada em um Novo Testamento. No Antigo Testamento, eu não vejo a Trindade. Estou falando a Trindade no escrito, tá, gente? Hoje eu sei que, pelo Novo Testamento, que Jesus estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu sei porque eu li o Novo Testamento. Mas se eu lesse somente o texto de Gênesis, uma referência ao Antigo Testamento, eu não saberia que Jesus estava lá no princípio com Deus e que Jesus era Deus e que através dele foi feito todas as coisas. Porque a revelação é progressiva. Mas a gente vai trabalhar ainda depois de uma forma mais aprofundada sobre esse elemento. Tem uma questão aqui sobre essa. Eu tenho uma nota de rodapé que eu gostaria de ler, que se encontra na Bíblia de Jerusalém. Melhor, vou deixar para um outro momento. Vou prosseguir aqui, para não ser pano para manga. Até agora a gente caminhou bem e vamos continuar. A melhor maneira, do meu ponto de vista, de abordar esse desafio, visto que não sabemos a razão para este fenômeno, porque Elohim está no plural. Seria um plural majestático? Seria alusão à Trindade? Já disse que penso que não. Pode ser que esteja errado, eu esteja errado, mas eu penso que não. Será porque tenha a ver
com as questões relacionadas àquela palavra que era utilizada, com aqueles antecedentes politeístas, etc. e tal, como já coloquei, parece ficar, é, como eu disse, eu não sei a razão desse fenômeno, porque isso acontece, mas parece ficar com aquilo que podemos ter certeza. Tipo, Gênesis 1 está dizendo que, em algum sentido, Deus é tanto singular quanto plural. Para o judeu, dizer que ele é apenas singular é algo contrário ao Velho Testamento ou Antigo Testamento. Por outro lado, o cristão dizer em Gênesis fala da Trindade é mais do que podemos provar. E é suficiente notar que esta passagem ensina a unidade e a pluralidade da divindade. Deste fato, a doutrina posterior da Trindade se desenvolveu logicamente. E aqui estão as suas raízes, mas ainda não conceito plenamente desenvolvido, segundo alguns. Eu não vejo dessa forma, mas é uma tentativa. Para mim, não satisfaz. Não satisfaz na minha mente, no meu coração. Porque no Antigo Testamento a ênfase era o único Deus. Falemos a verdade em amor. Deus é único. Deus é um. A ideia né, de ser um está presente e é latente no Antigo Testamento. Agora tem uma outra expressão, e já caminho para finalizar esse vídeo, é a expressão aqui, ruach, porque no versículo 2 vou fazer a leitura novamente para você me acompanhar, diz assim: Ora, a terra era sem forma vazia, e as trevas cobriam o abismo, e o sopro de Deus agitava a superfície das águas. A gente vai ver esta expressão aqui. Por que eu quero mencionar isto? Ó, ver, deixa eu colocar aqui. Tem um verbo conjuntivo, veruar, e na sequência, Elohim. Não sei se dá para deixar os dois. Consegui deixar destacado. Veruar, Elohim. E o Espírito de Deus. O Espírito, que é Ruach, de Deus, pode ser interpretado como o vento de Deus. Aqui diz o sopro de Deus. E eu posso até explicar porque na versão que eu estou utilizando da católica, que é de Jerusalém, empregou sopro de Deus. Ruach, a ideia principal, básica, é ar em movimento. E quando se pensa em ar em movimento, logicamente você traduz como sopro, ou ainda vento, porque o vento é um ar em movimento. Pode ser considerado um vento poderoso por conta de uma outra palavrinha, merahefet, merahefet, na sequência. A ideia de estava agitando, movimentando de uma forma, entre aspas, assim, poderosa. Parece-me que aqui está havendo essa agitação. O vento de Deus está agitando. E quando eu vejo essa expressão sopro de Deus, eu entendo perfeitamente, acho boa a tradução,
Mas eu poderia traduzir, sem dúvida alguma, com aquela exatidão textual, como e o vento de Deus agitava, de uma forma, vou dizer assim, poderosa, porque havia uma agitação. Em algumas versões, deixa eu ver a NVI como é que ficou, traduziu da seguinte maneira: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse Espírito de Deus se movia, porque não era simplesmente se mover, porque uma coisa que se move, ó, vai se movendo. Mas aqui a ideia de, por conta dessa palavrinha aqui no hebraico, a ideia aqui, por causa disto, ó, a ideia de agitar, de movimentar. Por isso que eu fico com a tradução e o vento de Deus ou o sopro de Deus agitava, movimentava nesse sentido. A expressão Espírito de Deus tem sido utilizada por muitos cristãos como se fosse aqui se referindo ao Espírito Santo. Não vejo dessa forma a partir do texto hebraico. Repito que, como trinitariano, creio piamente que tanto Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estavam no ato criativo. Eu sei disto a partir do Novo Testamento. Mas como eu estou em Gênesis, lá no começo, eu não vejo dessa forma. E nem os autores dos livros do Antigo Testamento viam dessa maneira, com essa lente neotestamentária. Nós já temos a revelação completa, nós já sabemos tudo a respeito que Deus intentou e desejou que os homens tivessem conhecimento. Está devidamente registrado. Mas, quando se associa ao Espírito de Deus, você ignora um fato importante no próprio Antigo Testamento. Porque Deus cria todas as coisas pela sua palavra. A palavra no hebraico é davar. É pela davar, pela palavra que Deus cria. E a gente vai ver isto na sequência. E disse Deus: haja luz, e houve luz, e haja isso, e houve aquilo. Percebeu? E disse Deus. O próprio salmista, ele vai dizer que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Deste modo, quando quer a NVI, quer uma outra versão, quando diz Espírito de Deus, a ideia aqui é a indicação de uma atividade divina. Pronto, acabou. É isso. Porque o Espírito de Deus vai indicar essa atividade. No conceito do Antigo Testamento, Deus tem um espírito. E o Espírito de Deus é Deus em ação. O Espírito de Deus procede de Deus. E dessa forma, quando você utiliza o Espírito de Deus, vou colocar entre aspas, essa expressão indica a atividade de Deus. Deus está trabalhando. E de que maneira? A partir do texto hebraico, Deus, Deus estava agitando. É como se tivesse vento, havia um vento forte, um vento que movimentava, agitava. Aqui há uma expressão que agitava, era um vento poderoso, como se, um vento forte. E o sopro aqui, a tradução na católica, o sopro de Deus agitava, não era simplesmente, ó, não era, ia agitando, agitando a superfície das águas. Deste modo, e agora finalizo, no versículo 2 parece-me que é uma descrição da atividade divina, quando diz que
em algumas versões, e o Espírito de Deus agitava. Tá descrevendo tão somente isto. A gente observa que o versículo 2 não começa no princípio da criação. Já observou isto? Se você ler, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra era assim, estava vazia e vaga. As, as trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Li os dois versículos. O versículo 2 não começa no princípio da criação, mas com os atos de criação imediatamente relacionados com a terra. O capítulo 1 não se refere aos atos da criação anteriores à formação da terra. E eles não são descritos, porém presumidos. Deu um nó na mente? Fique tranquilo, porque a gente vai continuar depois falando sobre o versículo 3 até o 5, numa alusão ao primeiro dia. Até o momento, retenha isto na sua mente, no seu coração. Quer a partir do texto em hebraico, quer por meio das traduções que nós temos, quer uma católica como esta aqui, muito boa, eu considero a melhor versão, digo a melhor tradução de Jerusalém. A Peregrino também é muito boa, excelente. E é a versão da NVI, que é a versão dinâmica, não é aquela literal, como Almeida Corrigida Fiel, mas também é muito boa. Mas eu fiz essas observações no intuito de ajudar o estudante da Palavra de Deus. Espero que tenha gostado. E se você gostou, você pode deixar aí o comentário, fazer a sua pergunta, que no tempo hábil, na medida do possível, eu vou respondendo um a um. Que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.